Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Nós estamos seguindo uma série de mensagens sobre as parábolas de Jesus, as parábolas do Mestre. Hoje é o quarto domingo. No primeiro domingo a gente aprendeu sobre a figueira. No segundo domingo aprendemos sobre a parábola do semeador. Domingo passado nós aprendemos sobre a parábola do grande banquete. E hoje, se o Senhor assim permitir, nós vamos ser abençoados com a parábola do rico e Lázaro. Lucas capítulo 16, nós vamos ler a partir do verso 19. Lucas capítulo de número 16, nós vamos ler a partir do verso de número 19. O 19 até o 31. Glória a Deus. Oh glória. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Ajuda. Chuvas constantes. Glória a Deus. Faz os teus servos piedosos, dá-nos virtude, valor, dando seus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Oh glória! Quando Deus fala, o homem se cala. Posso ouvir um amém? Aleluia. Lucas capítulo 16, a partir do verso 19. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia na porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Versículo 25. Disse porém Abraão: Filho, lembra que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora porém aqui ele está consolado, tu em tormentos, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Versículo 27. Então replicou o pai: eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos,
para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Até aqui o verso de número 31. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, de misericórdia, te peço, Pai, que a gente não saia daqui da mesma maneira que nós entramos, que a tua palavra não volte vazia, mas que ela cumpra aquilo para o qual o Senhor a designou. Que nosso coração seja uma terra boa, que a tua palavra seja semente, que ela possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, que ela seja como uma espada desembainhada, que penetra na divisa das juntas e das medulas, da alma e do espírito. Que a tua palavra seja rema essa noite. Eu de mim mesmo não tenho nada para entregar aos meus irmãos, então eu te peço, nos dá a tua palavra essa noite, mais uma vez. Amarra ao valente, tira o cansaço, tira toda a movimentação, sede, fome, sono, e nos deixa cativo a tua palavra, que ela não seja apenas aos ouvidos e nem à mente, mas que ela chegue aos nossos corações, para a glória do teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Toda a igreja diz amém, queridos. Glória a Deus. Uma parábola que fala dos estágios da vida. A vida tem estágios, não sei se você sabe, mas na vida, segundo a biologia, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Segundo a teologia, é vida, morte e eternidade. Eu vou compartilhar aqui com vocês esses 3 estágios que há nesse texto sobre a vida, sobre a morte e sobre a eternidade. Esse texto que nós acabamos de ler, a gente pode discordar dele, a gente pode dizer que ele é uma parábola ou ele é literal, mas a gente não pode, em hipótese alguma, dizer que não pode compreender esse texto, porque diferente das outras parábolas, algumas outras parábolas elas não são tão claras, essa é muito clara. E nessa parábola há 2 personagens. Os 2 personagens são o rico, cuja Bíblia não dá o nome, e Lázaro, cuja Bíblia deixa claro o nome. Ou seja, de acordo com esse texto, a vida não é apenas viver e a morte não é apenas morrer. Os epicureus diziam que, lá inclusive em Isaías capítulo 22 nos diz isso: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, viver uma vida dissoluta, uma vida sem regras, para desfrutar da vida. E há muitas pessoas que pensam ainda hoje dessa maneira: eu vou aproveitar a vida, eu vou desfrutar da vida. E não há nenhum erro em você desfrutar da vida. O próprio Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, que Ele nos deu vida e vida em abundância. Ou seja, nós como servos de Deus, nós podemos sim desfrutar da vida sem ferir a santidade do Senhor, sem ferir as ordenanças do Senhor, sem ferir os limites que Deus estabelece na nossa vida. Mas vamos aqui trabalhar um pouquinho nesse texto, a primeira fase da vida, que é a vida, o viver. Eu quero que vocês mantenham a Bíblia de vocês aberta, aqui no versículo 19 de Lucas capítulo 16, o texto, ele começa 19 até 21, dizendo assim: havia certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta da cidade, à porta daquele, desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aqui no versículo 21,
A Bíblia fala desses dois personagens. O primeiro personagem, um homem rico. E aqui é bom deixar muito claro uma coisa que muitas pessoas erram na teologia, é que o rico não vai para o céu e todos os pobres vão para o céu. Esse texto não diz isso, só para que a gente entenda. Há pobres que serão condenados ao inferno, e há pobres que serão salvos e viverão no gozo eterno. Há ricos que serão condenados ao inferno, e há ricos que serão e entrarão no gozo eterno. A gente pode inclusive ver isso na Bíblia por diversas vezes. Abraão era rico, Isaac era rico, Jacó era rico, José de Arimateia era rico, José do Egito era rico, Moisés era rico até seus 40 anos de idade. Depois Deus tira da sua riqueza e faz ele se casar, e depois fica 40 anos na casa do sogro e mais 40 anos no deserto. A Bíblia está repleta de homens. Abraão era rico, riquíssimo. Há vários homens ricos na Bíblia que refuta a tese da teologia da miséria, ou da pobreza, ou do voto de pobreza, em que as pessoas precisam fazer um voto de pobreza, inclusive os principais erros teológicos da Igreja Católica, o voto de castidade e o voto de pobreza. Então a primeira coisa que nós precisamos aqui desconstruir é que não é essa a ideia de que todo rico vai para o inferno e nem que todo pobre vai para o céu. Se você se ater aos detalhes do texto, você vai compreender. A gente aprendeu aqui na escola de pregadores e evangelistas, o módulo anterior, aprendemos a aplicar na Bíblia uma coisa chamada hermenêutica. E eu vou fazer rapidamente para a gente entender. Para você entender um contexto da Bíblia, você deve voltar um capítulo e ler o capítulo, e você deve avançar um capítulo e ler o outro capítulo, para você entender a intenção do autor. Esse texto que nós acabamos de ler, sim, ele é uma parábola, mas ele é uma parábola contada, sobretudo, ao que aconteceu antes. E antes desse texto, se vocês lerem o versículo 13 de Lucas 16, eu quero convidá-los a ler o versículo 13 de Lucas 16, vocês vão entender por que Jesus está falando sobre essa parábola, para a gente entender o contexto inteiro, porque ali haviam fariseus ouvindo aquela mensagem de Jesus, aquela pregação. E no versículo 13, o final da parábola do administrador infiel, no versículo 13 a Bíblia diz assim: ninguém poderá servir a dois senhores, porque a um há de aborrecer e a outro há de amar, ao outro se devotará e ao outro desprezará. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Essa é a verdadeira tradução da palavra riqueza aqui no grego do capítulo 13. O que é Mamon? Mamon é uma entidade que fazem e cobra a adoração. E os fariseus, vocês vão entender, eles eram hipócritas e eles adoravam de forma subliminar ao dinheiro. A palavra avarento significa avaro, ou seja, ávidos por ouro. Hoje a palavra avarento ela é comparada a pirangueiro no nosso contexto. O cara é avarento demais, ou seja, a pessoa que gosta de dinheiro e não compartilha de jeito nenhum. Leiam comigo o versículo 14 para vocês entenderem. Os fariseus, que eram amantes do ouro, essa é a tradução da palavra avarentos aqui do grego. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e ridicularizava. Então, por conta dessa ridicularização e por conta dos fariseus que amavam o dinheiro, Jesus conta essa parábola do rico e do Lázaro, só para vocês entenderem o contexto, porque que Jesus está contando essa parábola, onde o rico aqui são todos aqueles que amam ao dinheiro acima de todas as coisas. Qual o principal mandamento? Amarás o Senhor teu Deus acima da esposa, do filho, do trabalho, do chamado, acima de todas as coisas. E os fariseus amavam o ouro, amavam a riqueza. Então Jesus, motivado pelo entendimento de percepção do coração dos fariseus, ele começa a contar essa parábola. Quem era um homem rico? Com a tua Bíblia ainda aberta,
A minha Bíblia diz que ele se vestia de forma bela, requintada, se vestia de púrpura. Púrpura é um elemento que era conquistado ali na profundeza do mar. As pessoas de alta classe social, apenas reis, poderiam se vestir de púrpura. Existia, por exemplo, lá em Atos, uma empresária chamada Lídia, que ela se vestia de púrpura, muito rica, aquela mulher. Ou seja, se fosse hoje, seriam as grifes mais caras, e as pessoas que ostentavam ou ostentam se vestir dessa forma. Para quê? Para os banquetes, para as festas. Viviam num mundo de fantasia. Então os textos não censura aqui a questão de caráter. Presta atenção. Esse texto ele não fala sobre o caráter do homem. Ele fala sobre a motivação do coração do homem. Por que aqueles homens amavam tanto o dinheiro? Em contraponto, o outro personagem era um mendigo, doente, com fome, com chagas, que desejava comer as migalhas que caíam do rico, que tinha. O que aquele pobre, aquele miserável homem tinha? Ele só tinha animais, os cães. Eu não sei quantos de vocês já viram, por exemplo, mendigos nas ruas, que a única coisa que ele tem é um cachorro, é um cão junto com ele. Eu não sei se vocês já viram isso, ou já presenciaram isso. Esse homem, a única coisa que ele tinha eram os cães, que faziam o quê? Lambia suas feridas. Cães também que eram doentes nessa parábola. Então, nós vemos aqui nesse texto que em vida um amava o dinheiro e o outro estava em miséria. E a grande questão aqui é que não havia compaixão na vida daquele rico, não havia piedade no coração daquele homem. O grande problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. A palavra do Senhor vai dizer em 2 Timóteo capítulo 3 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A questão não é você ter dinheiro, a questão não é você ter um carro, uma casa, fazer uma viagem, ter boas roupas. Essa não é a questão, e não há nenhum pecado nisso. Você pode desfrutar de tudo isso. A grande questão é se Deus te abençoa de tal forma que você vive uma vida confortável. Por que você se torna insensível e o teu coração endurece à necessidade dos irmãos que Deus colocar diante de você? Essa é a grande questão dessa parábola, a insensibilidade daqueles que estão com o coração corrompido, a insensibilidade daqueles que amam o dinheiro acima das pessoas. Há uma frase que eu gosto muito que diz assim: use as coisas e ame as pessoas. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas usam as pessoas e amam as coisas, e é exatamente sobre isso a grande crítica de Jesus. E tudo isso na primeira fase, que é a fase da vida. Na segunda fase, que é a fase da morte, a Bíblia diz de forma bem clara e bem direta, e eu quero ler com vocês aqui no capítulo 16, no versículo 22, deixa aberto a Bíblia, acompanha comigo, irmãos. Aqui no versículo 22, aconteceu que morre o mendigo e é levado pelos anjos ao seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Até aqui, por enquanto, apenas o versículo 22. Bom, o que me chama a atenção aqui é que o rico foi sepultado, e aparentemente o Lázaro não foi sepultado. Eu não sei se vocês já ouviram ou já viram na TV pessoas que morrem e não têm parentes, e elas morrem como indigentes, e o Estado é encarregado de produzir um caixão e levar direto para ser sepultado, para ser enterrado, diferentemente de pessoas que têm família, aonde tem o velório, aonde tem as flores, aonde tem o cântico, aonde tem talvez uma despedida, aonde tem talvez uma pregação, pessoas que têm família. Esse homem aparentemente nessa parábola não tinha família. A Bíblia diz que ele morre e vai para o seio de Abraão. E é interessante se ater aos detalhes da Bíblia, porque no próprio versículo 22 a Bíblia diz: morre também o rico e é sepultado. Por que não diz o texto: morre o pobre e é sepultado, e morre o rico e é sepultado? No meu entendimento é que aquele homem não tinha ninguém nessa parábola por ele.
ele não tinha ninguém que se importava com ele. Já aquele rico tinha pessoas, tinha família, tinha amigos, ou cercado de pessoas. E aqui no versículo 22, a gente vê, por exemplo, o que acontece hoje nos funerais. O que acontece antes de um homem ser sepultado? Bom, se você é ou não uma pessoa de boa índole, normalmente a pessoa vai pagar com seu dinheiro ou com o dele, do morto, o velório, o funeral, as flores. Naquela época haviam as mulheres que eram pagas para chorar no velório, as espivitadeiras, como diz o texto em grego, as pessoas que eram pagas. Imagine, irmão, você não tem ninguém que chora por você, aí você contrata as mulheres que choram por você no seu velório. Bom, provavelmente esse homem teve um velório regalado à altura da sua riqueza, provavelmente. Só que a morte, ela é rápida. A vida, ela é, segundo o profeta Moisés, no Salmo 90, de uns 70, 80 anos, alguns um pouco mais, com muito enfado. Mas o que é isso comparado a uma eternidade? Então, na segunda fase da nossa vida, nós vamos deixar o emprego, nós vamos deixar os amigos, nós vamos deixar a família. A nossa agenda de amanhã não acontecerá mais. As nossas responsabilidades, eu brinco quando eu vou comprar parcelado, eu digo assim, coloca no máximo de parcela até Jesus voltar, porque se eu for embora antes, alguém vai pagar isso aqui. Eu brinco assim quando eu vou comprar parcelados. Esse dia a gente estava comprando areia, cimento, não sei lá em casa, cara, botou em quanto? Eu falei, em 12 vezes, irmão. Aí de repente Jesus volta, isso aí fica tudo aí, e a gente vai para a glória sem dívida alguma. Eu gosto de brincar, né? Então, quando você morre, vai acabar a tua agenda, vai acabar as atividades que você faria semana que vem, as responsabilidades que você teria, vai desaparecer. Depois de algum tempo as pessoas vão lembrar, outros vão comentar, mas a maioria vai esquecer de você. A morte, ela é cruel, ela é para o rico e para o pobre, ela é para o doutor, para o iletrado, ela é para o sábio e para o tolo, ela é para o que mora distante, para o que mora perto, ela é democrática, e não há posição social que possa burlar o anjo da morte. Eu não sei se vocês sabem, mas o anjo da morte, ele é um mensageiro de Deus, em que Deus vai lá e diz, pode tirar a vida, acabou o tempo dele e o tempo dela aqui na terra, e ele não volta, irmão. Tem até uma brincadeira que o povo fala no meio pentecostal, que diz o seguinte, o cara foi lá, e o anjo foi buscar ele, irmão João do Monte, e ele falou, o anjo veio me buscar, já sei, eu vou raspar a cabeça, Rafael. O cara raspou a cabeça, o anjo chegou e olhou, vi um cara cabeludo por aqui, ele disse, vi não, já que eu não estou achando, vai você mesmo. Então ele pegou Josué. Então assim, o cara leva de qualquer forma. Por quê? Porque no dia determinado para mim, no dia determinado para você, não há escapatória, Deus vai nos levar. Só que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. A segunda fase da morte, ela é, como diz o meu amigo e irmão Hinaldo, ele diz que é um portal, direto para o inferno ou direto para o céu. Essa é a morte, ela é apenas uma passagem. Então nós estamos vivendo aqui na terra com uma missão, com um propósito, com um desígnio dado por Deus, com um projeto em que Deus colocou em nossas mãos, seja o trabalho, seja a família, seja o ministério, mas eu quero que vocês tenham consciência plena, que é rápido. A palavra de Deus fala que é um fôlego de vida. Eu não sei quantos de vocês têm o hábito de mergulhar, não mais aqui na beira da praia, por conta dos amigos tubarões, mas em alguns lugares mais seguros, o fôlego, comparando que é muito rápido. É um fôlego. A morte, ela é democrática, é para todos. Irmãos, inclusive a morte para o crente é uma coisa boa. Eu não sei se vocês sabiam disso. A palavra do Senhor diz que alegria ao Senhor a morte de um justo. E por que é alegria ao Senhor? Porque nós vamos nos encontrar com o Senhor, e era o gozo e o prazer eterno. Quando nós não temos convicção do que significa a morte, nós vivemos uma vida como se a morte não existisse, vivemos uma vida como se Deus não existisse, vivemos uma vida como se o inferno não existisse, mas ela é real. Eu só não sei o dia, e eu só não sei a hora. Sentiremos saudades, mas ela é para todos. Pastor, e para aqueles que vão
Jesus Cristo vier buscar a igreja, ele estiver vivo. Irmão, eu não sei se é para os nossos dias, como diz a banda Resgate. Não sei se é para os meus dias ou para os meus filhos. De todos os efeitos, eu fico preparado e em paz. Estou esperando a tua volta. Então fique preparado, porque ela é real. A Bíblia diz que ela encontrou os dois, tanto o rico como Lázaro, e ambos foram para a terceira fase da vida, que aqui eu vou chamar de eternidade. Fala comigo, eternidade. Versículo 23 diz assim: no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro. Viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou em tormento nesta chama. Irmão, existe uma teologia chamada de aniquilacionismo, que prega em que as pessoas morrem e acabam. E não acaba, não tem nem céu e nem inferno. É uma farsa essa teologia. O maior pregador sobre o céu e o inferno foi o próprio Jesus Cristo. Então, aqui no versículo 24, Jesus está deixando muito claro, o próprio Cristo está deixando claro que há eternidade. E onde é essa eternidade? É no final da vida. Morre, dá-se ao juízo. A própria palavra de Deus diz isso. Então no versículo 24, nós vemos aqui uma figura, um quadro pintado por Jesus, em que o rico, aqui no versículo 24, olha e clama a Abraão dizendo: tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe com o dedo com água e me refresque a língua, porque eu estou em tormento. E Abraão responde para ele no versículo 24, no versículo 25, dizendo: disse porém Abraão: filho, lembra que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente os seus males. Agora, porém, ele está aqui consolado e tu em tormento. Além de tudo, está posto um abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para lá não podem, e nem os que estão lá passar para cá. Não é permitido mais. Ali não há mais arbítrio, ali não há mais, mas a consciência continua. Olha que coisa interessante. O corpo, ele volta ao pó, mas a alma continua viva, continua consciente. Nós temos uma divisão entre corpo, alma e espírito. E eu não sei se vocês sabem, o espírito é o fôlego de vida, o corpo é o pó da terra. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Mas a alma é a nossa consciência. Existe corpo sem alma? Não, ele se decompõe. Mas existe alma sem corpo? Sim, existe. E é ela que vai para a eternidade, ou é ela que vai para o inferno, não o corpo. Até porque na glória receberemos um novo corpo glorificado, um novo nome, e ali viveremos em gozo e prazer eterno. Mas esse homem, com as suas consciências, com as suas faculdades mentais preservadas, diante do sofrimento eterno, ele pede, olha o quadro que Jesus pinta, ele pede que Lázaro molhe a ponta do dedo e coloque na boca dele, porque ele está em tormento e chama eterna. A palavra de Deus diz que o inferno é chamas que não se consomem, e é verme que come e não se deslacera, não se destrói. Imagina, meu irmão, a sensação do que é essa pintura, esse quadro por Jesus, com o fogo que queima, mas não consome, apenas dói, apenas sofrimento. Ou uma larva, um animal que come a sua pele, mas você não consegue tirar essa larva, esse animal, e ele te destrói, trazendo dores e tormento. Esse é o cenário. E ele pede para Lázaro, para Abraão enviar Lázaro, porque ele acredita. Olha só, irmão, nem mesmo depois da morte esse homem tem convicção do que é certo e errado. Olha que coisa profunda. Ele acreditava que alguém poderia voltar do céu ou voltar do inferno. Não sei que teologia ensinaram para esse homem, mas ele continuava com a teologia errada após a morte. Rafael, manda ele voltar, manda Lázaro. E aí ele faz um segundo pedido. Esse é o primeiro pedido, negado para Abraão. É impossível, há um abismo entre nós e vós. Não tem como a gente ir daqui para lá, nem de lá para cá. No versículo 26, Abraão dá a resposta.
No versículo 27, ele faz outro pedido para Abraão. Então replicou para Abraão: te imploro que mandes quem? Que o mandes quem? Lázaro. Mande Lázaro ir na casa dos meus pais, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe dei testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Agora ele sabia que ali era um lugar de sofrimento, que ali era um lugar de tormento. Então ele faz uma outra oração. Deixa eu te contar um segredo: no céu não tem oração, porque não tem mais pedidos a serem feitos, porque é um gozo e um prazer eterno. Não tem mais pedidos de oração. Não haverá enfermidade, não haverá angústia, não haverá ansiedade, não haverá medo, não haverá tristeza. Mas no céu continua tendo orações, só que as orações do inferno jamais serão respondidas. Enquanto há vida, nós podemos orar, mas enquanto há morte, não há mais o que orar. Olha a resposta de Abraão aqui no versículo 29, para esse segundo pedido, e parece que é um pedido legítimo. Olha o pedido dele, no versículo 28: eu só quero que Lázaro vá na casa dos meus pais e fale para os meus irmãos que aqui é um lugar de tormento, para que eles não venham para cá, para que eles não venham para o inferno. Não parece um pedido legítimo, irmãos? Mas olha a resposta de Abraão no versículo 29. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-nos. Mas ele insistiu no versículo 30, ele insiste. No versículo 30 ele diz: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles se arrependerão. Abraão lhe responde no versículo 31: se eles não ouvirem Moisés e os profetas, tampouco o deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui nesse versículo 30 e 31, Jesus desconstrói o espiritismo, que não há como alguém que já morreu voltar para conversar com alguém que está vivo. No versículo 30 e 31 é uma desconstrução da falsa teologia do espiritismo. Ou seja, essa história de que alguém morreu e voltou para dar um recado, aquilo são demônios que incorporam na vida de pessoas, em que o diabo dá o nome de médiuns, e ele é incorporado naquela pessoa, e ali ele dá um recado para aquela pessoa. Isso é demônio, porque não há como voltar, a não ser que ele ressuscite, que foi o caso do próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou, e no versículo 31, Abraão diz: eles têm que ouvir Moisés, eles têm que ouvir os profetas. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte: eles têm que ler a palavra de Deus, eles ouçam os pastores, os pregadores, os evangelistas, porque dada a oportunidade a todas as pessoas, eles jamais deixarão se persuadir se um morto vier falar com ele. Aliás, a ressurreição não apenas de Jesus, a filha de Jairo, do outro Lázaro, irmão de Marta e Maria, do filho da mulher em que estava indo para o funeral, Jesus ressuscita aquele jovem, do filho daquela mulher que Elias ressuscita. Então várias passagens de ressurreição da Bíblia, não que vieram dar um recado depois de mortos, mas que ressuscitaram. Mas aqui Jesus diz que é impossível alguém dentre os mortos convencer alguém que está vivo. Essa hipótese não existe. Não existe essa hipótese. Nós temos hoje uma grande oportunidade de pregar e cumprir o ide de Jesus a toda criatura, anunciar o Evangelho, anunciar a boa notícia, enquanto há tempo. Nós podemos pregar, nós podemos chorar, nós podemos clamar, nós podemos anunciar o Evangelho. Por quê? Porque o inferno é um lugar de tormento. O seio de Abraão é um lugar de prazer, é o paraíso, é a casa do Pai, a Nova Jerusalém, é a terra prometida. Mas o inferno é um lugar de sofrimento eterno, é um lugar de tormento eterno. O nome Lázaro significa aquele que confia em Deus. A questão aqui, de novo, não é que Lázaro era um homem melhor do que o rico, ou o rico era um homem pior do que Lázaro, porque a Bíblia aqui não condena o caráter. Preste atenção, a Bíblia aqui, a única coisa que condena é o amor ao dinheiro. E aí você pode pensar assim: fulano era um homem fiel, ele só pode estar no céu. Fulano era uma mulher honesta, ela só pode estar no céu.
fulano é um homem que cultuava, ia para as igrejas aos domingos, ela só pode estar no céu. Mas se este homem, ou se esta mulher, amava o dinheiro, ou tinha Mamon como seu Deus, porque aqui nesse texto, a reprovação aos fariseus, e os fariseus iam às sinagogas, e as sinagogas eram as igrejas da época, e aqui o inferno era para os fariseus que amavam o dinheiro. E eu deixa eu te contar um segredo: hoje em dia não é apenas ricos que amam o dinheiro, existem pobres que amam o dinheiro e fazem do dinheiro o seu Deus. Tem um teólogo que diz que todas as águas do oceano não são capazes de esfriar o ardor do rico naquelas chamas. Não seriam capazes. Irmãos, na igreja a gente não gosta de falar sobre o inferno. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas pior é não alertar as pessoas que ele é real e que um dia pode ser que ela vá para o inferno. Na pregação de João Batista diz: fugi, pois, da ira vindoura. E a ira vindoura é a condenação à eternidade. Nunca pense que os homens ou as mulheres estão livres disso, porque o endereço do inferno é o final da nossa vida, o endereço do céu é o final da nossa vida. Lázaro é consolado pelo Senhor no seio de Abraão. É possível que os salvos vivam dias difíceis na terra, doença, tristeza, pobreza, e ainda assim sejam salvos. É possível também que os não salvos vivam dias de um corpo sadio, alegre e com riqueza, e ainda assim não seja salvo. Por quê? Riqueza não é sinal de que Deus te ama, e nem pobreza sinal de que Deus te despreza. Isso é uma teologia da prosperidade equivocada, pregada a muitos de forma repetida, e há uma máxima que diz que uma mentira contada várias vezes parece que é uma verdade. Há um abismo entre o céu e o inferno. Todos nós, os da nossa casa, tem a palavra, tem os profetas, tem os pregadores, tem os evangelistas. Vamos fazer uma aplicação desse texto na nossa vida. Jesus aqui reprova o ego, a avareza. Jesus aqui reprova o individualismo nesse texto, o amor ao dinheiro. Não me responda quanto do teu orçamento você tem utilizado para abençoar os menos favorecidos. Eu não estou falando de dízimo e nem da cesta básica da igreja. Estou falando de você ser generoso e levar para alguém. Mas pastor, eu estou em tempos de lutas, mas tem pessoas que estão em dias piores do que você. Quanto de insensibilidade ainda há no meu e no teu coração? Será que nós temos sido generosos e sensíveis? A palavra do Senhor, Mateus 28, diz que ele teve fome e nós não demos de comer, que ele teve sede e nós não demos de beber, que ele teve nu e nós não demos roupa, que ele esteve doente e nós não fomos visitar, que ele esteve preso e nós não fomos levar uma palavra. A nossa vida e a agenda da nossa vida, ela tem sido só para nós e só para os nossos. Se não tem faltado o pão à tua mesa, existem pessoas ao nosso redor, às vezes dentro da nossa própria família, que estão passando grandes necessidades. E se você tiver a sensibilidade, eu fui sábado levar minha filha para o Mirabilândia, e aí veio uma mulher com 2 crianças, com 3 crianças, e ela chegou com uma roupa meio, não estava muito legal a roupa dela, e eu pedi perdão ao Senhor, porque ela chegou perto de mim, eu estava comprando chiclete para os meninos, e eu tirei R$10 e dei para ela. Ela disse: não, eu não quero dinheiro. E eu falei: Senhor, eu julguei a pessoa pela roupa dela, me perdoa, Pai. Ela disse: eu vim te pedir aqui para que você pudesse entrar com meu filho, porque eu recebi presente, e o presente só pode ser para os 2 filhos, eu tenho 3, se você pegar esse meu filho e levar na mão, é só entrar e você me dar dentro, eu não estou pedindo dinheiro para você. E ali Deus me confrontou,
porque a mulher tinha uma certa humildade, no sentido de posses. Ela estava de chinelo e a roupa estava meio suja, e eu julguei aquela mulher como se ela tivesse vindo pedir dinheiro para mim, e eu tirei rapidamente R$10 para dar a ela, no melhor sentido. E ela disse: não, eu não quero o seu dinheiro, eu vim te pedir um favor, de você poder entrar com os meus filhos, que eles não estão deixando a gente entrar. Eu ganhei um presente, presente dá direito a um adulto e 2 filhos, eu estou vendo que você está com 2 crianças maiores, você poderia pegar na mão do meu filho e entrar, e aqui depois do portão você me devolver o meu filho. E ali Deus falou no meu coração que às vezes a gente está insensível, às vezes a gente está no automático, às vezes a gente quer ser generoso para se sentir bem, e às vezes a dor do outro não é dinheiro, às vezes é um abraço, uma palavra, um conselho, uma visita. E a minha pergunta é: na aplicação desse texto, há generosidade no nosso coração, ou há individualismo, e nós corremos pelas próprias coisas, e não percebemos a fraqueza, a dor, o sofrimento, o choro e a angústia do outro? A Bíblia diz que esse homem Lázaro, ele estava na beira da casa do rico. E há uma tese em que os pesquisadores, teólogos dizem que os mendigos comiam do pão em que os ricos limpavam a mão, porque havia uma cultura que os ricos limpavam a mão com o miolo do pão. O que Lázaro queria era aquele pão que o rico estava limpando a mão para poder comer e se alimentar, mas nem isso ele compartilhava. A minha pergunta hoje é: você é tão pobre que não pode compartilhar? Ou você é tão rico que ama o dinheiro, que se torna insensível de poder ajudar o necessitado? Se a parábola é parábola ou literal, eu não sei, mas o sentido desse texto é alertar de verdades espirituais. O sentido desse texto é entender que nós não devemos amar as coisas, nós devemos amar as pessoas, e que nós temos a oportunidade de anunciar o Evangelho para aqueles que estão indo para o inferno. O inferno é muito real, e nós estamos frequentando a igreja, nós temos uma casa, nós temos alimento na nossa mesa. Eu creio que Deus coloca pessoas no nosso caminho para testar a nossa generosidade, para testar o coração que nós dizemos que somos servos do Senhor e piedosos. A piedade é você ter empatia com aqueles que são mais necessitados do que você. E eu posso te afirmar, na tua própria rua, pessoas que sofrem. Eu posso te afirmar, no teu local de trabalho, há pessoas que sofrem. Mas eu também posso te afirmar, dentro da tua parentela, tem pessoas que estão indo para o inferno. Abra a tua boca e anuncie o Evangelho. Ore, pregue, chore, clame, enquanto há tempo. O bem mais precioso que o homem tem não é a vida e nem os bens, é a eternidade. Esse é o bem mais precioso que nós temos. Um homem não pode servir a 2 senhores. Você pode desfrutar dos bens e não amar os bens. Então eu tenho um conselho para te dar: não se apegue às coisas. Hoje pela manhã eu estava dando um conselho para uma irmã, dizendo assim para ela, que se Deus tirar tudo de uma pessoa para levá-la para o céu, é a melhor coisa que aconteceu na vida dessa pessoa. Mas se Deus permitir que ela tenha tudo na terra, e isso lhe afastar de ir para a glória, isso é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Então se alegre, se você é um salvo em Cristo, se você é uma mulher salva em Cristo, se alegre, mas além dessa alegria, compartilhe desse pão da vida, compartilhe dessa graça, compartilhe dessa dádiva, porque os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Certa feita eu ouvi um pregador dizendo, alguns anos atrás,
que a casa que nós construímos, com o tempo ela será destruída, que o carro que nós compramos, com o tempo a ferrugem vai comer. Ajunteis tesouros nos céus, onde a traça e nem a ferrugem podem destruir. Há um tempo que Deus deseja usar a tua vida para aqueles que não conhecem a Deus. E talvez você diga assim: mas eu sei tão pouco. Mas o que você sabe, Deus pode usar para salvar alguém que está indo para o inferno. Então não perca as oportunidades. Se tem uma pessoa que Deus colocou para trabalhar do teu lado, ore por essa pessoa, anuncie o evangelho a essa pessoa, ame essa pessoa, chore por essa pessoa. Se é alguém que Deus colocou na tua rua, seja um intercessor por essa pessoa, ore por essa pessoa. Se na igreja alguém colocou alguém no teu caminho, seja um instrumento de Deus para a vida dessa pessoa. Se na tua parentela, pai, irmãos, primos, vizinhos, amigos, que ainda não conhecem a Cristo, que você seja a resposta que Abraão deu para aquele homem rico. Eles têm Lázaro, eles têm Moisés e os profetas. Talvez eu e você, Deus quer usar como Moisés e os profetas para a vida daqueles que estão cegos, com os corações de pedra, que são solos de espinho, que são solos rochosos, que estão à beira do caminho. Talvez nós sejamos aquele servo em que o dono do banquete disse: vai e convida para o grande banquete. Nós somos esses servos, e o banquete é os céus. Muito dura, mas muito real e muito atualizada essa palavra. Não ame o dinheiro, use, desfrute. Não use as pessoas, ame, ajude. Não seja indiferente, deixe Deus te usar. Mas eu sou tão inexperiente, pastor. Abra a boca e Deus vai encher. Mas eu estou passando por tanta luta. Ore por essa pessoa, abrace, visite, aconselhe, porque o pouco que você tem, o pouco que você sabe, pode livrar alguém de um sofrimento eterno. Vamos orar? Vamos orar pela nossa casa. A gente está na primeira fase, a gente está na vida. Todos nós vamos para a segunda fase. Nós vamos morrer um dia. Nós vamos morrer um dia. E todos nós vamos para a terceira fase. Nós vamos para a eternidade. Queira Deus que seja para um gozo eterno, que a gente possa ouvir: vinde, amados do meu Pai, e entra no gozo do teu Senhor. Feche os teus olhos. Senhor, nós queremos apresentar diante do teu altar primeiro as nossas vidas. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, Senhor. Tira toda a insensibilidade dos nossos corações, toda frieza, toda apatia, todo ego, todo individualismo, Senhor. Muitas vezes, Senhor, o Senhor coloca pessoas na nossa frente que estão passando por um tempo de luta, e nós somos indiferentes, porque nós estamos preocupados apenas conosco, com nós mesmos. Muitas vezes, Senhor, o Senhor nos dá a oportunidade de sermos generosos, e nós estamos insensíveis, com os nossos corações endurecidos, correndo pela nossa própria vida. Nós te pedimos perdão essa noite, Senhor. Te pedimos, Senhor, misericórdia essa noite pela nossa parentela, Pai. Tem misericórdia da nossa parentela, Senhor. Abre os olhos deles, Senhor. Abre os olhos dos nossos irmãos. Abre os olhos dos nossos primos, que com a vida que eles estão levando hoje, eles estão indo em direção ao inferno, Senhor. Abre os olhos dele, usa pessoas, usa circunstâncias, mas salva pelo teu poder, Senhor. Salva os nossos filhos, Senhor. Se porventura ainda não tenham tido um encontro verdadeiro contigo, Pai, salva os nossos filhos, Senhor.
Se há alguém aqui que o marido ainda não se converteu, salva o marido. Se há alguém aqui que a esposa ainda não se converteu, salva a esposa, Senhor. Se há alguém, Senhor, que Deus colocou no trabalho, alguém que ainda é ímpio, que ainda é cego, usa, Senhor, a vida do meu irmão, a vida da minha irmã. Se há alguém passando por luta, que sejamos sensíveis para ser instrumento do teu reino na vida dessa pessoa, Pai, porque haverá um dia em que o tempo vai passar e as oportunidades vão cessar. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, salva a nossa parentela, salva a nossa casa, Pai. Salva, Senhor, o vizinho da direita ou da esquerda. Salva o colega de trabalho, Senhor. Não é por acaso que o Senhor colocou essa pessoa no teu caminho. Ore, interceda, seja uma calá na vida dela, na vida dele. E se você é obreiro e serve na casa do Senhor, evangelize, pregue, visite, aconselhe. Não corra apenas pela sua própria vida, porque um dia você vai perceber que tudo isso aqui vai ficar, tudo isso aqui vai passar, e o que verdadeiramente importa é a eternidade. Então eu te peço, Senhor, torna-nos sensíveis a Ti, Senhor, e a Tua palavra. Cura-nos, liberta-nos, transforma-nos, abre os nossos olhos e nos dá o senso de urgência, Pai. Nos dá o senso de urgência, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Sentir a mão de Cristo.
Glória a Deus. Ore pela sua casa. Ore pelas pessoas que Deus colocou no teu caminho. Seja generoso aos que sofrem. Tenha consciência que tudo isso aqui vai acabar. Tudo isso aqui vai passar. Toda tristeza, toda angústia, todo medo, toda dor, o dia vai acabar e nós iremos estar com Deus na eternidade. Coloca a tua mão na posição de receber que o amor de Deus e a graça do Filho, que as ricas consolações do Espírito Santo de Deus estejam hoje e permanentemente sobre a tua vida, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz que excede todo entendimento. Que as misericórdias do Senhor se renovem a cada manhã sobre a tua vida. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la. E agindo Deus, quem impedirá? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Deus prometido, Ele cumprirá. E não se canse de fazer o bem, porque no devido tempo você vai colher, se você não desanimar. Continue andando, mesmo que chorando, porque um dia você vai voltar com a colheita nas tuas mãos, e você vai dizer: estamos como quem sonha, em nome de Jesus. Como servo do Senhor eu te peço, Pai, nos abençoa, nos livra, nos guarda, nos supre, nos renova, nos fortalece, abre os nossos olhos e usa a nossa vida para o louvor da tua glória. Como servos do Senhor nós te pedimos, nos leva em paz para a nossa casa, nos dá uma semana de comunhão, de oração, de leitura das Escrituras, de uma vida piedosa e de uma vida que foge do pecado. Como servos do Senhor nós te pedimos, nos abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, no amor de Deus, na graça do Filho e no consolo do Santo Espírito de Deus. Toda a igreja diz amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor e glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, querido, uma semana de milagres, e uma semana de resposta, e uma semana de ser usado pelo Senhor, em nome de Jesus. Se você ainda já entregou a tua vida ao Senhor e ainda não desceu as águas do batismo, eu queria que você procurasse Rafael, que a gente vai agendar o teu batismo, e vai ser uma grande bênção do Senhor, em nome de Jesus. Rafael, que está com a camisa ali de destaque lá atrás, glória a Deus. Glória a Deus. E vai encher meu coração. Ok, vem cá aprender.